Boa tarde, minha Paraíba. Terça-feira, dia 23 de agosto de 2022, nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do Seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. E hoje, como começamos ontem, nossa rodada de entrevistas com aqueles que estão disputando o seu voto para garantir o mandato do Senado da República, que está disponível para Paraíba nas eleições de 2022. A gente conversa com o jovem empresário, advogado Bruno Roberto, do PL, ele que é candidato ao Senado da República. Bruno vai falar ali para aquela câmera ali, toda aí disponível para você, diante aí da nossa, enfim, dos nossos cinegrafistas aí. Bruno, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Luiz, muito boa tarde a você e a todos os nossos estimados telespectadores. É um prazer estar aqui nesse diálogo franco, honesto, sincero e transparente com você, transmitindo as nossas propostas, as nossas ideias para aquilo que nós imaginamos, para posicionar a Paraíba nos patamares que todos nós sonhamos, que todos nós desejamos, com acesso amplo à oportunidade, com um desenvolvimento econômico inclusivo, sustentável, fortalecimento da nossa educação, igualmente também da saúde, para superar, em definitivo, os dramas, muitos deles que maltratam o nosso Estado e a nossa população há décadas, como é o caso da segurança hídrica e das desigualdades sociais, regionais e econômicas. Ao lado de Nilvan Ferreira, o nosso candidato a governador, igualmente também recebendo a missão que me foi dada pelo presidente Bolsonaro para ser o seu candidato a senador aqui no estado da Paraíba, é que nós vamos cumprir com essa determinação, com essa missão, defendendo todas essas pautas que eu já bem aqui as nominei, igualmente também com grande entusiasmo, defender as pautas da família, da vida, da liberdade, para que nós tenhamos um senador marcado pela honestidade e pela vocação ao trabalho e que possa garantir governabilidade no Senado da República, para que o nosso presidente e todo o seu time de colaboradores, ministro Paulo Guedes e demais ministros, possam garantir as transformações que nós estamos gerando em todo o Brasil, com acesso amplo à oportunidade, como já bem falei, e também desenvolvimento econômico. Tá. Bom, a primeira pergunta que eu tenho feito basicamente para todos os candidatos ao Senado em linhas gerais, por que é que você quer ser senador da República, mas você já avançou aí, já foi respondendo antes mesmo de eu perguntar, fica à vontade para poder acrescentar e complementar. Mas também pergunto, como você se autodefine, quem é Bruno Roberto para a população da Paraíba? Olha, é importante que nós possamos evoluir para ter um senador inicialmente cristão e temente a Deus, que possa defender as pautas da família, da vida, da liberdade, para que nós tenhamos aí o fortalecimento da nossa educação para a construção de uma sociedade mais produtiva, mais frutífera. Eu tenho dito, educação não é brincadeira. Educação é preparar os nossos jovens para o futuro e passa muito distante das políticas que a esquerda defende, que são justamente ideologia de gênero e linguagem neutra. Então, por que Bruno Roberto? Bruno Roberto é um jovem natural de Campina Grande, empreendedor do agronegócio, cristão, apoiador do presidente Bolsonaro, defensor dessas pautas, família, vida e liberdade. Mas também que tem um acervo, uma experiência administrativa, tendo em vista que já ocupei diversas funções e tendo em vista também que participei com grande recorrência em diversos instantes, em diversos momentos, em diversas reuniões no seio do governo federal, da gestão do presidente Bolsonaro, nomeadamente no âmbito do Ministério da Economia, que estruturou programas que foram essenciais, fundamentais para a manutenção da renda das pessoas. E aqui eu posso fazer menção direta ao auxílio emergencial. Luiz, só um dado. Para o extrato mais pobre da população, o auxílio emergencial representou quase 95% da renda dessas pessoas. E fomos nós, em uma reunião onde estava presente o então líder do PP, Arthur Lira, o próprio ministro Paulo Guedes, o deputado federal Wellington Roberto, que suscitamos a necessidade de estruturação de programas de fortalecimento da rede de proteção social, que evoluíram dando concretude a uma das nossas principais pautas que nós compartilhávamos com o ministro Paulo Guedes
que é justamente um programa de renda básica. E hoje materializou-se o Auxílio Brasil, que paga um ticket muito superior ao valor que era, ao valor ínfimo pagado pelo Bolsa Família. O Bolsa Família beneficiava ali aproximadamente 10 milhões de brasileiros com um valor estimado de R$180. Hoje, o Auxílio Brasil beneficia mais de 18 milhões de brasileiros, 650 mil paraibanos, com um ticket com valor de R$600. Associado a isso, nós temos Vale Gás, nós temos o auxílio às gestantes, nós temos os descontos nas contas de energia elétrica. Então, baseado nessas questões, nessa motivação que eu tenho em colaborar para o engrandecimento do nosso país, da nossa pátria, para a proteção, preservação das nossas famílias, é que eu estou aqui hoje. Luiz, eu vou abrir o coração aqui para você. Não é fácil. O próprio presidente me advertiu que eu seria alvo de mentiras, de ataques, de injúrias, de calúnias. Mas ele fez um apelo. Bruno, mantenha-se firme, porque a Paraíba precisa de um senador honesto, de um senador trabalhador, que tenha afinidade de postura comigo, que possa me garantir governabilidade no Senado da República, para que nós tenhamos a preservação, para que nós mantenhamos intactas todas as conquistas que apresentamos, todo esse acervo de realizações, conclusão da transposição do São Francisco. Esse presidente investiu hoje quase 3,5 bilhões de reais em obras de segurança hídrica. Bruno, São Francisco consumiu 1,5 bi. Só para perguntar aqui, você sente a necessidade, mais do que os outros, de se autoafirmar aliado do presidente Jair Bolsonaro, já que há alguns anos, recentes anos, você batia na gestão do presidente Jair Bolsonaro, inclusive seu adversário Sérgio Queiroz disse que você está ali fazendo uma composição de oportunismo, de circunstância, porque você era um crítico do governo Jair Bolsonaro. Eu, como muitos brasileiros, fomos enganados pelas gestões petistas. E graças a Deus, quando eu comecei a me debruçar sobre a doutrina, ainda tenho muito a aprender. Eu tenho humildade de reconhecer que eu ainda tenho muito a aprender. Mas veja as minhas características de vida pessoais, Luiz. Eu sou empreendedor rural, sou dono de propriedade rural. Quem, como empreendedor rural, em sã consciência, pode defender uma gestão petista? Quando eles estimulavam invasões de terra, que não contribuem absolutamente nada com o desenvolvimento do nosso agronegócio. De outra face, você tem o presidente Bolsonaro com uma política forte de regularização fundiária. Foram distribuídos mais de 400 mil títulos. Com preferência, os títulos saem em nome da mulher. Eu tenho uma história de vida pessoal comovente, de superação, de vitória. A minha mãe, como eu já bem mencionei em diversas outras oportunidades, ela contraiu rubéola na minha gestação. Diversas sugestões para que ela cessasse com a gestação, e foi a fé em Deus e a convicção de que a vida tem prevalência sobre qualquer outro direito que me permitiu estar aqui hoje, sendo candidato, apresentando de forma tranquila, de forma serena, as minhas propostas, as minhas teses, tendo essa convergência, esse alinhamento com o presidente Bolsonaro, reconhecendo que foi o presidente quem garantiu cobertura no momento que permitiu a universalização da vacina, 400 milhões de doses, 26 mil leitos de Covid foram estruturados em todo o Brasil. Registremos, sublinhemos, sem nenhum indício de corrupção, diferentemente daquele que foi praticado pelo Consórcio Nordeste, majoritariamente composto por governadores de esquerda que são oposição ao nosso presidente Bolsonaro. Em recente debate, o ex-governador Ricardo Coutinho, que também é candidato ao Senado da República, disse que você ameaçou contar o que ele disse que saberia sobre a sua saída da Secretaria de Esporte do Estado. O que é que o ex-governador tem para contar? Isso aí caracteriza como se mais um blefe de Ricardo Coutinho. A Paraíba conhece a minha história. A Paraíba sabe quem é Ricardo. Não sou eu que estou marcado pela inelegibilidade. Eu gozo amplamente dos meus direitos políticos sem qualquer receio. Eu saí da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer a pedido. Foi a pedido que eu solicitei a minha exoneração
por discordar veementemente da política que era determinada pelo governo do Estado. Eu defendia a valorização da nossa juventude no que diz respeito ao empreendedorismo. Eu defendia, como defendo hoje, o acesso a instrumentos de qualificação profissional, de capacitação técnica, investimento em inovação, tecnologia, para que nós possamos criar talentos e inserir a nossa juventude como apta a ocupar os postos de trabalho que esse grande processo de desenvolvimento econômico que está sendo promovido pelo presidente Bolsonaro tem gerado. São gerados hoje praticamente por mês mais de 200 mil vagas de emprego. Nós temos o maior índice de força de trabalho ocupada da história e as menores taxas de desemprego, aproximadamente ali 9,5%. Então, por discordância de posicionamento, é que eu solicitei a pedir e quero fazer aqui um desafio de coração aberto, muito sereno, deixar registrado para toda a população paraibana. Eu não me deixarei intimidar, nem jamais me acovardarei para dar cumprimento à missão que o presidente Bolsonaro me deu. Eu não serei intimidado por mentiras ou por blefes de quem quer que seja. E faço o desafio. Se alguém tem alguma circunstância contra Bruno Roberto, que apresente. Eleito senador, a população da Paraíba pode esperar um mandato de um senador completamente conservador contra as pautas LGBT no Senado Federal? Pautas como a linguagem neutra, defesa de ensino, inserção na educação da ideologia de gênero. Você vai combater tudo isso? Claramente, claramente. Nós vamos combater essa natureza de distorção que não produz absolutamente nada. Mas eu quero deixar registrado, sem gerar nenhum tipo de preconceito. O próprio presidente, no seu círculo de amizade, tem pessoas que são homossexuais, tem pessoas que são negras e desfruta ali plenamente da amizade do presidente. Eu próprio já tive a oportunidade de constatar por inúmeras vezes que estava com o presidente Bolsonaro a forma carinhosa com que ele se dirige para essas pessoas. Agora, eu não posso admitir concordar com pautas que não são saudáveis e que não produzem um resultado positivo para a nossa sociedade, como é o caso, por exemplo, da ideologia de gênero e da linguagem neutra. Nós temos que avançar em propostas que edifiquem uma sociedade produtiva, que prepare os nossos jovens para se tornarem cidadãos, homens e mulheres de bem, que possam colaborar, que possam produzir, que possam dar a sua contribuição para o engrandecimento nacional, para a promoção do desenvolvimento econômico. É isso que vou defender, assim como vou defender veementemente o ativismo judicial, o extrapolamento de competências constitucionais por parte de membros do Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que só geram desconforto e instabilidade institucional, muitas vezes gerando ali conflitos entre os poderes da República, que são desnecessários. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro deve respeitar o resultado das urnas e das eleições de 2 de outubro? O presidente nunca se posicionou contrário à legitimidade das eleições. O que ele quer, o que ele tem defendido é maior transparência. É o mesmo exemplo, eu vou usar aqui para toda a população e para você o mesmo exemplo que o presidente usa. Se eventualmente você tiver a oportunidade de colocar mais uma tranca na sua casa para que ela não seja violada, você não vai fazer isso? É isso que o presidente quer. O presidente defende o voto auditável para dar maior transparência, para dar maior segurança ao processo eleitoral, sem gerar nenhum tipo de instabilidade democrática. É isso que o presidente defende. Entretanto, há ali as narrativas da esquerda que pregam essa distorção e que, infelizmente, confundem aqueles que não têm acesso à verdade. Mas no momento que as pessoas sabem qual que é o propósito de Bolsonaro, elas compreendem que é unicamente em fortalecer a democracia
através da concessão de maior transparência ao processo eleitoral. Você falou em ativismo judicial e questionou aí, enfim, por cima, a questão da atuação de alguns ministros aqui no Brasil. Se você estivesse no Senado, você estaria puxando um debate sobre impeachment de ministro no Supremo Tribunal Federal? E mais, você defende um debate que me parece estar na pauta do eventual segundo governo Bolsonaro de ampliação do número de ministros no STF? Sem dúvida. Nós estamos presenciando, todos nós abismados, perplexos, as barbaridades que estão sendo cometidas com o extrapolamento de competências constitucionais. Esse, sem dúvida, vale para o impeachment de ministros ou para aumento do STF? Impeachment de ministros. Impeachment de ministros. A clara interferência de alguns membros do Poder Judiciário nas competências exclusivas do Poder Legislativo e do Executivo. Processos que desafiam plenamente aquilo que está redigido na nossa Constituição e também nos códigos, nas normas, Código de Processo Penal, enfim, todo o arcabouço normativo brasileiro. É uma discussão que precisa ser travada com coragem, e coragem, Luiz, muito francamente, é o que nunca me faltou. Você veja, em toda essa jornada de pré-campanha e de campanha, somos nós que estamos sofrendo mais duramente o ataque de todos os nossos adversários. Isso ficou muito explicitamente demonstrado nos últimos dias. As tramas entre os nossos adversários nos bastidores, todos eles se confraternizando. Pessoas que se dizem de direita confraternizando nos bastidores do debate com Ricardo Coutinho. Isso não existe. Dando aqui a materialização daquilo que o presidente me advertiu. Bruno, mantenha-se firme, porque serão todos contra você. E eu estou aqui, mas eu tenho a convicção de que tudo no final vai valer a pena. Porque nós estamos fazendo, não por mim, não por Bolsonaro. O que nós estamos fazendo é pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelas mulheres, pelos homens, pelas famílias e pela nossa pátria. E tudo, absolutamente todos os sacrifícios vão valer a pena por essas pessoas. Tá aí, 13 horas e 48 minutos, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta aqui na nossa entrevista, na rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado, hoje conversando com Bruno Roberto do PL. Um minutinho a gente está de volta.